Você não tem ideia da importância da vitamina D para quem vai fazer alguma cirurgia. E mesmo que esse não seja o seu caso, esse tipo de conteúdo aqui pode salvar a vida de alguém. Então considera compartilhar depois de assistir, porque é inacreditável. E eu sei que você não tinha ideia, porque eu não tinha ideia do quanto a vitamina D pode impactar para quem vai fazer uma cirurgia, especialmente do sistema musculoesquelético. Então é o seguinte, pessoal, antes de uma cirurgia, não subestime o poder da vitamina D. Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril, mas trato várias patologias, quadril, joelho, ossos e cartilagem. E esse conteúdo aqui é feito com o maior carinho para vocês, porque é impressionante. Eu diria que sim, que é assustador. Assustador de não se estar fazendo isso para todo paciente que vai fazer uma cirurgia. Nesse nível de assustador, pessoas que poderiam se beneficiar de não ter complicações com uma medida muito simples, como o uso da vitamina D. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Esse assunto é baseado nesse artigo aqui. Pedi para botar aqui na tela o título do artigo, se alguém quiser revisar, que foi uma meta-análise, revisão sistemática e meta-análise. Isso tem grau de evidência, grau 1/2. Foram mais de 149 mil pacientes em diversos estudos utilizados para chegar a algumas das conclusões aqui, alguns indícios de conclusões, digamos assim, sobre a vitamina D e a cirurgia, especificamente nesse estudo de prótese de joelho, mas tem vários outros estudos que mostram que isso aí também é válido para o quadril. E por que foi feito no joelho? Porque é uma cirurgia mais difícil em termos de satisfação do paciente. Tem 20% dos pacientes que não ficaram satisfeitos após a cirurgia de prótese de joelho. Pessoal, sabe o que é 20%? 2 pacientes em 10, ou seja, um paciente em cada 5 não está satisfeito com a prótese de joelho. Por isso que tem muita gente que busca alternativas para evitar a cirurgia de prótese de joelho. Essa é uma das razões. Mas será que se a gente não fizesse algumas coisas diferentes, esses pacientes não poderiam aumentar o nível de satisfação? Então, vamos ver sobre esse estudo, vitamina D e prótese de joelho. Mas olha só, meus pacientes já sabem disso. Todos os pacientes meus que vão fazer a cirurgia de prótese quadril já recebem doses mais altas de vitamina D. A gente pesquisa isso nos exames de sangue. Isso para os meus pacientes não é novidade, mas para muitas outras pessoas que não têm esse acesso a essa informação, isso pode ser crucial na recuperação, tanto em cirurgias de prótese de quadril e de joelho. No caso desse estudo aqui, ele focou em prótese de joelho, que é, inclusive, uma cirurgia de reabilitação mais difícil. Então, vamos começar por um ponto aqui, né? Algumas pessoas podem pensar o seguinte... Guzmão, mas aqui eu tô no Brasil, aqui tem muito sol. Pessoal, em primeiro lugar, assim, o Brasil é grande. Segundo ponto, vou botar aqui na tela que também aqui o resultado desse estudo no Brasil, prevalência de deficiência de vitamina D e insuficiência de vitamina D. Deficiência, 28% deficiente. Insuficiência, 45% insuficiente. Se a gente junta deficiência com insuficiência, deficiência e insuficiência, vai chegar aí em torno de 70% quase, 70%. Então, pessoal, é muita gente que tem ou deficiência ou insuficiência. Daí a importância de eu falar desse tema. Eu sei que muitas pessoas podem falar sobre a vitamina D, mas aqui eu estou falando para um público que tem um problema musculoesquelético de artrose e que talvez possa precisar de uma cirurgia no futuro. Então, já vai pensando nesse assunto. Se ajuda numa cirurgia, também tem chance de ajudar antes da cirurgia. Mas aqui eu estou focando no paciente que vai precisar de algum tipo de cirurgia. Por que a tal da vitamina D tem uma importância para o sistema musculoesquelético? A vitamina D afeta diretamente a expressão genética dos osteoblastos, que são as células nossas formadoras de osso. Então, quando a gente tem uma fratura, quando a gente tem uma cirurgia óssea e necessita cicatrização, a vitamina D tem um papel fundamental. Para quem não sabe, eu tive uma fratura de joelho há pouco tempo atrás, uns 2 meses e meio atrás, e eu tive certeza de manter meu nível de vitamina D e outros suplementos em níveis ideais para ajudar nessa consolidação. Numa cirurgia de prótese, a gente também tem consolidação óssea acontecendo. Afinal de contas, é o osso que vai segurar a prótese no lugar, tanto de quadril quanto de joelho. Outra parte muito importante é que a vitamina D ela tem um papel direto na modulação do nosso sistema imunológico. Se viu agora na pandemia, né? Pessoas com níveis de vitamina D mais altos tinham melhores desfechos, né? Tinham menos problemas relacionados à pandemia. Então, a vitamina D ela tem um papel fundamental no nosso sistema imunológico. Na verdade, vocês sabem, né, que a vitamina D é um hormônio que se forma na nossa pele a partir da exposição solar, especialmente no sol mais intenso, das 11 às 2 da tarde, isso varia conforme a época do ano. Então, é o tipo da coisa que consegue se obter até de graça. Claro que na vida moderna, a gente está atrás de vidro,
a gente não tem uma exposição solar no corpo todo e também tem o uso, na minha opinião, exagerado de filtros solares que prejudicam o nosso corpo a fazer a vitamina D. Então é o seguinte, tem 70% das pessoas que podem ter sua vida melhorada se tiver uma suplementação de vitamina D ou se aumentar a sua exposição solar previamente à cirurgia. O ponto é que no Brasil, da região sudeste para baixo, essa deficiência aumenta, especialmente nos meses de inverno. Vamos botar aí de abril a novembro, genericamente falando, a exposição solar vai ser muito menor. O pessoal se expõe mais quando vai à praia, mas quem não tem praia para ir todo final de semana, como é que faz? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que estar em níveis ótimos. Não só da vitamina D, mas a vitamina D é o tema de hoje. Vocês vão se impressionar aqui, pessoal. Chegou a me dar uma tristeza, assim, sabe? Sabendo quantas pessoas tiveram algum problema relacionado a não ter um nível ideal da vitamina D e que esse problema poderia ter sido minimizado se soubesse essa informação. Chega a dar uma tristeza em relação a isso. Tá? Todos os pacientes que fazem cirurgia comigo já fazem essa reposição e eu espero que até uma pessoa que esteja assistindo vai fazer cirurgia com outro médico, comentar com o médico, não precisa dizer que viu o vídeo aqui, mas comentar com o médico alguns pontos importantes aqui e pedir para ele testar como é que está o nível de vitamina D de vocês. Então é o seguinte, foi visto alguns pontos específicos nessa meta-análise aqui e revisão sistemática. Eu vou citar alguns pontos aqui mais interessantes, tá? Rigidez pós-operatória e necessidade de manipulação do joelho após uma cirurgia de prótese do joelho, aumenta em 66% se o paciente tem níveis baixos de vitamina D, isso dentro de um período de 3 meses, e aumenta 70% em 1 ano. O que significa isso? Pessoal, a pessoa fez a prótese do joelho, ficou rígido, ficou duro o joelho. Aumenta a chance 60% de ter que fazer uma manipulação sob anestesia, então fazer nova anestesia para soltar o joelho, e aumenta 70% em 1 ano a chance dessa manipulação, se a pessoa está com níveis deficientes de vitamina D. Pessoal, é uma nova anestesia. Né? Vamos ver um outro ponto aqui. Risco de troca do implante após a cirurgia. E esse foi um dos maiores estudos aqui. 142 mil pacientes foram analisados. O autor foi o Kong. Ele mostrou que quando o paciente recebe uma suplementação de vitamina D e alguns outros componentes juntos, diminui o risco de ter que trocar a prótese nos primeiros meses devido à infecção ou não. Então, não é só sobre a infecção. Então, pensa o seguinte, pessoal. A pessoa fez a cirurgia de prótese do joelho. Se ela tiver uma suplementação adequada, ela reduz o risco de ter que mexer de novo naquele joelho nos primeiros 12 meses, por infecção ou não. Isso aqui é muito importante. E se isso é extrapolado num tempo maior, em 5 anos, diminui a chance de trocar a prótese em 5 anos em 58%, em causas não infectadas, e em 67% com próteses infectadas. Então, esse estudo aqui demonstrou o seguinte, mesmo dentro de 5 anos, a pessoa está com níveis bons da vitamina D e outros suplementos aqui, diminui em 67% o risco de ter que fazer uma nova cirurgia. E 58% cirurgias não infectadas. Pessoal, isso aqui é muita coisa. Tá? Essa redução de risco aqui é muita coisa. E é interessante aqui, na presença de uma deficiência de vitamina D, eu estou olhando para o lado aqui que eu estou com um artigo aberto, esse outro autor, o Red, que tem várias publicações em várias áreas da vitamina D, diminui a chance de retirada de prótese ou troca de prótese em 197%. Pessoal, esses são números muito grandes e por isso que eu fiquei, assim, transtornado, porque, assim, é uma prática que eu já faço, mas eu acho que tem pouca gente fazendo. E o motivo que eu estou fazendo esse vídeo aqui nem é para ajudar os meus pacientes já têm essa ajuda. É para ajudar quem não é meu paciente. Considerem falar com o médico de vocês. Se tem alguma condição renal, alguma outra condição de saúde que deva ter níveis de vitamina D diferente, porque o nível não é igual para todo mundo. Mais adiante eu vou fazer um comentário sobre isso aqui. Então vocês viram o risco aqui de troca de implante e risco de rigidez pós-operatória. Agora vamos falar sobre risco de infecção em si. E o risco de infecção, ele entrou um pouco na questão de risco de troca de prótese, mas o risco de infecção isolado, ele também é extremamente importante. Então, numa pessoa com vitamina D deficiente, aumenta o risco de infecção cirúrgica em 110%. E aqui a gente está falando em risco de infecção que necessitou nova intervenção cirúrgica. Eu não estou falando de uma infecçãozinha só na pele, que cuidou um pouquinho da pele, trocou o curativo e melhorou. Eu estou falando de um risco de infecção que levou uma nova operação, no mínimo de lavagem daquela cirurgia que foi feita. 110%.
Isso é muito potente. Agora, um outro ponto aqui interessante, né? Bem curioso. Tempo de estadia no hospital. Pessoas com níveis de vitamina D ficam menos tempo dentro de hospital. Isso provavelmente tem a relação com a questão da força muscular e capacidade de recuperação do músculo. A vitamina D, ela é o único hormônio do nosso corpo que está presente os receptores em todas as células. Anota isso aí, ó. Ah, doutor Bruno, mas o senhor está falando vitamina D, hormônio. Não, pessoal, a vitamina D é um hormônio, nosso corpo fabrica, tá? Ela foi feita uma nomenclatura errada, ela é um hormônio, nosso corpo fabrica a partir do sol, e é o único hormônio que tem receptor celular em todas as células do nosso corpo. Não dá para brincar. Então, fica menos tempo no hospital. E aqui foi uma outra coisa que me surpreendeu aqui. Níveis de vitamina D deficientes. Quando o paciente vai fazer cirurgia, ele vai aumentar o risco de trombose, de infarto cardíaco, aumenta o risco de trombose em 80%, infarto cardíaco em 110% e risco de acidente vascular cerebral, AVC, em 73%. Pessoal, que afetava a trombose, nem eu tinha essa noção. E a gente está sempre recebendo. Por isso que eu gosto de estudar, né? Estou sempre estudando com artigos novos. Vamos ver quando é que foi esse artigo aqui. É um artigo do JBJS, tá? Uma revista muito importante do ponto de vista aqui da ortopedia, 2024. Eu estou sempre lendo os últimos artigos, porque eu sou obcecado em diminuir risco. E eu tenho certeza que só essa informação que foi dada até esse momento aqui, vale a pena você compartilhar esse vídeo com qualquer amigo que tenha dor em articulação. A chance de precisar fazer um tratamento aí cirúrgico em alguém que tem dor articular aumenta, né, pessoal? Tem mais uma discussão que foi feita nesse artigo aqui que foi interessante, que foi o seguinte: será que vale a pena testar todos os pacientes ou é melhor dar vitamina D para todo mundo do ponto de vista de custo? As duas opções vão ser custo-efetiva. Tanto testar todos os pacientes quanto dar vitamina D para todo mundo sem testar. As duas são custo-efetivas. Então, se vem aquele convênio que reclama para que pedir vitamina D como pré-operatório, tá aqui a justificativa. Uma outra discussão foi importante aqui também, que existem outros pontos da captação ou da efetividade da vitamina D, porque algumas pessoas podem ter uma certa resistência à vitamina D. Isso é um trabalho interessante do Dr. Cícero Coimbra, brasileiro, um dos maiores estudiosos da vitamina D do Brasil, e isso não está bem claro aqui no estudo, porque teria que ser feito um estudo genético para ver as proteínas carreadoras de vitamina D, se isso teria uma influência em níveis de vitamina D no sangue para o paciente ou não. Só que isso deixaria o estudo muito, muito caro de se fazer, tá? Então isso não foi visto. Mas em todos os estudos a lição tem que se ter um nível de vitamina D mínimo. Não foi estabelecido qual é o nível de vitamina D ideal. Nós sabemos níveis de vitamina D ideal por estudos que foram feitos na década de 80, antes de existir o protetor solar, entre agricultores e salva-vidas. Por que muitos médicos consideram aqueles níveis ideais de vitamina D? Porque são pessoas que estavam se expondo ao sol, sem proteção no corpo, durante períodos longos. Porque, assim, pasmem, nós não nascemos para andar completamente coberto com roupa e vivendo sempre através de vidro. E quem vive no Brasil ainda às vezes tem que viver através de vidro blindado, o vidro do escritório coberto de roupa. Então a gente não nasceu para viver assim. E vocês viram aqui vários pontos importantes aqui em relação à vitamina D e cirurgias de prótese do quadril. Provavelmente exista um impacto em toda a cirurgia músculo-esquelética, porque a área músculo-esquelética é a mais impactada com a vitamina D. Eu diria que as duas áreas mais impactadas é a músculo-esquelética e a área da imunidade. A nossa imunidade. Então, assim, pessoal, qual que é a lição de casa para vocês aqui? Número 1, curte o vídeo, põe algum comentário, compartilha com alguém. Mas número 2, se vai fazer qualquer cirurgia ou tem alguma dor articular e está fazendo tratamento de articulação, considera falar com o médico de vocês, ver o nível de vitamina D e tentar deixar o nível de vitamina D em níveis ideais. O ideal é diferente de estar suficiente, tá? Eu sei que vários pontos de estudos foram de níveis insuficientes, né? Insuficientes é que não tinha deficiência, mas ele estava baixo. Mas se fosse visto o nível ideal, seria um número, uma porcentagem da população muito maior que não tem o nível ideal. E a vitamina D, pessoal,
Dá para tomar a suplementação diária, mas também pode ser suplementação semanal, que é o que minha família faz aqui. Uma cápsulazinha por semana. E não precisa ficar medindo toda hora. Depois que tu tem uma noção como é que funciona no inverno, como é que funciona no verão, tu começa a ter uma noção dessa calibragem da vitamina D de uma forma muito empírica. Isso junto com o médico de vocês. Me coloca nos comentários se alguém já fez cirurgia e foi dosada a vitamina D antes, como é que ela estava. E se alguém que não fez cirurgia, mas como é que estava seu nível da vitamina D? Coloca aqui nos comentários. E me responde se você também está tão indignado quanto eu, que isso não está sendo mais divulgado, especialmente entre os cirurgiões ortopédicos. Eu espero que meus colegas, mesmo que sejam focados em quadril, especialistas em quadril, leiam também artigos sobre prótese de joelho. Afinal de contas, muita coisa faz translação de informação entre um ponto e outro, porque eu tô muito preocupado. Espero que esse vídeo chegue a um número grande de pessoas para isso ter um impacto positivo e diminuir complicações em todos os procedimentos aí do sistema musculoesquelético que vocês venham fazer. Desculpa por estar tão indignado assim, mas é que vocês me conhecem. Às vezes a minha emoção toma conta. E até o próximo vídeo.